Francisco Rogério, obrigado por estar aqui, muito bom dia. Bom dia, agradeço aí a audiência, todos que estão ouvindo, e vamos aí esclarecer um pouquinho sobre as questões emocionais e principalmente entendendo a questão aí do Setembro Amarelo, que é muito importante para nós. Exatamente, a gente vai começar a falar sobre o mês de Setembro Amarelo. De forma geral, esse mês ele foi uma homenagem a um jovem, né? Até anotei aqui o nome dele, é Mike M. Lá nos Estados Unidos, em 1994, ele cometeu suicídio, ele tinha 17 anos. E nessa situação, ele tinha muita habilidade com mexer com carros, enfim. E ele restaurou um carro com a cor amarela. No seu velório fizeram vários bilhetes, várias conscientizações com essa cor. Por isso é Setembro Amarelo, em homenagem a esse jovem que cometeu suicídio, e a família não percebeu as indicações, não percebeu as indiretas que ele dava, e infelizmente aconteceu isso, e a partir disso começou a haver várias mobilizações a partir dos Estados Unidos e foi se espalhando pelo mundo todo. A família tem que ficar muito atenta, ter uma comunicação aberta com o jovem. Obviamente o jovem ele tem outra cultura, outra forma de se expressar. E a família precisa estar o tempo todo tentando entender a realidade dele, e ele vai se expressando aos poucos, vai mudando o comportamento, vai colocando algumas frases de indiretas para aos poucos alertar a família de que alguma coisa não está bem. Muitas das vezes, infelizmente, culturalmente a gente entende que quando a pessoa começa a falar que está triste, que não está bem, isso é frescura, isso é uma questão que vai passar. Mas muitas das vezes é bom a família prestar atenção, perguntar se de fato está acontecendo alguma coisa, se de fato a pessoa, o adolescente, está passando alguma coisa na escola, um processo de bullying. Precisa ter todo o cuidado, porque o apoio da familiar ele é muito importante nessa situação em relação ao adolescente, ao jovem e até ao adulto. Ele começa a apresentar uma alteração comportamental significativa. Então era um jovem mais alegre, espontâneo, ele começa aos poucos ter um comportamento muito arredio, ele começa a ficar irritado fácil, e ele tem algumas frases que ele acaba falando como dicas. E além disso, a questão comportamental. Os pais que têm uma convivência com o adolescente, com a criança, vai perceber que é uma pessoa estranha, não apresenta o meu comportamento, começa a se isolar, começa a falar frases negativas, enfim, mais nesse sentido. Primeiramente, antes de procurar um profissional, é estar aberto a ouvir aquele adolescente, ter uma capacidade de empatia. Se de repente não consegue falar, dar um conselho específico, pelo menos ouvir, tentar entender aquilo que ele está falando. Caso seja um pouco mais difícil, não consiga recurso, existem profissionais de psicologia e existe um serviço muito importante atualmente chamado de CVV. CVV é Centro de Valorização da Vida, e ele tem o número 188. Então a pessoa pode ligar para lá, o próprio adolescente, a própria pessoa que está numa situação difícil pode ligar nessa situação, para esse número, aliás, e nesse número 24 horas por dia, ou acessar o site, através do site pode entrar por e-mail ou pelo chat, e consegue resolver, consegue ter pessoas ali, voluntários preparados para ouvir aquela demanda, ouvir aquela questão de angústia. Porque muitas das vezes nas situações de suicídio, o suicídio da pessoa ela quer manifestar uma angústia, manifestar uma questão que ele não está conseguindo resolver. E é importante mencionar, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, se houvesse uma escuta qualificada, se tivesse alguém capaz de ouvir aquelas pessoas. Existem vários profissionais qualificados, é uma doença muito complexa, mas tem tanto psiquiatra quanto psicólogos, entre outros profissionais que podem dar esse acolhimento, que podem trabalhar por meio de psicoterapia ou por meio medicamentoso, ou seja, oferecer medicamentos que dá aquele controle, que dá uma situação de estabilização ali diante das crises, e com a psicoterapia, que ali o jovem vai entender qual é a sua situação no mundo, entender as suas crises existenciais. Então tem vários estudos, tem vários profissionais que têm se aperfeiçoado, profissionais especialistas com a questão da depressão, tanto a depressão quanto a ansiedade, quanto várias doenças que estão até interligadas, principalmente nesse contexto de pandemia. Como nós estamos ainda em pandemia, está diminuindo, mas ainda nós estamos no processo,
os dados ainda estão sendo mensurados, mas já existem indicadores que o número de depressivos, de ansiosos, tem aumentado, especialmente nos jovens, porque houve uma mudança de rotina muito grande, principalmente a questão do divertimento, a questão do lazer, a questão da própria escola, do próprio convívio escolar. Houve muitas alterações. E os professores, as próprias escolas têm percebido já alterações em relação ao comportamento de muitos adolescentes, de muitas crianças, que antes da pandemia tinha um comportamento, agora já apresenta outro. Então foi uma situação de mudança para todo mundo, né, para os adultos também, tanto a questão de mudança socioeconômica, mudança comportamental, mas na questão do jovem pesou bastante essa questão da depressão. Não temos dados ainda concretos, temos estimativas que o número já aumentou bastante e aos poucos estão chegando essas demandas aí para os serviços de saúde, os serviços escolares. A depressão ela tem vários motivos, desde motivos neurológicos, porque quando ocorre a depressão, ocorrem alterações hormonais, alterações no neurotransmissores, tantos motivos sociais, motivos socioeconômicos. Porque a depressão é uma forma de representar no mundo, é uma forma que o jovem, o adolescente, o adulto, ele não consegue ter recurso diante daquelas situações, diante das demandas. Então ela começa a perder a sensibilidade com as coisas, começa a perder o sentido. Então, na depressão, a sensação é que a pessoa não tem recursos emocionais para lidar com as situações. Sejam situações de tristeza verdadeira, ou seja, com algum motivo que acarretam uma situação de tristeza, seja imaginário. Seja uma situação, não esteja acontecendo nada no mundo real, mas a própria mente ela pode processar uma informação negativa, isso leva à questão da depressão. Mas existem várias explicações, vários estudos, tanto da parte médica, da parte neurológica, né, fisiológica, quanto da parte puramente emocional e no sentido aí da questão da convivência social também que interfere. Como eu posso brincar, hoje as pessoas estão no ritmo industrial, sim, quase que fosse uma máquina, um robô. Trabalha, volta para casa, depois já vai trabalhar de novo, não tem tempo para os filhos ou para a esposa. Então as pessoas estão vivendo um ritmo quase que sobre-humano. E quando vai se atentar, o filho já cresceu, o filho já ficou adulto, sem atenção. Eu conheci uma professora que ela trabalhou muito tempo na educação, trabalhou naquele ritmo frenético, de 3 escolas, e a filha dela cresceu. Quando a filha dela completou 18 anos, e ela dava tudo para a filha, de bens e tudo que a filha precisava. E a filha dela jogou na cara, falou, olha, você me dava de tudo, menos a sua atenção. Porque ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite e não dava atenção para a filha. Então, muitas das vezes, os pais estão preocupados em oferecer aos filhos a questão material. Dar um videogame, dar aquilo que ele precisa, dar uma roupa. Mas muitas das vezes o adolescente, o jovem, está precisando de uma atenção, de um momento no parque, de um momento em um shopping, em uma situação dessa forma. E quando um adolescente é acometido de depressão ou de ideação suicida, quando ele pretende e fala de forma indireta ou direta que pretende se matar, isso afeta toda a família. Então, é melhor preventivamente dar atenção, verificar como que está a situação daquela pessoa, do que depois acontecer uma situação de depressão ou de outro transtorno mental, e isso vai comprometer todo o desenvolvimento da família. E quando efetivamente ocorre uma situação de suicídio, isso vai impactar a família aí por várias gerações, vai comprometer a saúde emocional de outras pessoas da família. Então, é melhor preventivamente dar atenção, é melhor preventivamente ter aquela convivência harmoniosa. A gente sabe que família tem os conflitos, mas é melhor até ter aquela situação de conflito sendo resolvida do que cada um ficar para o seu canto sem dar a devida atenção. Nós, seres humanos, temos perspectiva diferente, forma diferente de ver o mundo. E o conflito, sendo bem trabalhado, ele pode ser muito saudável. E muitas das vezes divide o conflito, né? Então fica cada pessoa em determinado lugar, o adolescente fica lá no seu computador, no seu smartphone, o pai chega cansado, fica na televisão, fica fazendo outra situação lá, e esquece daquela convivência, que muitas das vezes vai ter o atrito, mas esse atrito sendo trabalhado, ele produz ali uma convivência melhor, produz ali um crescimento, um amadurecimento para eles. No Brasil, cerca de 12 mil suicídios ocorrem por ano. 12 mil suicídios por ano.
96,8% dos suicídios são relacionados a transtornos mentais. Entre eles, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Então, esses transtornos que geram a maior parte dos suicídios. Nos jovens acontece bastante, em algumas situações, o abuso de substâncias, que pode desencadear alterações bioquímicas aí e levar ao suicídio. Outro dado que eu já tinha falado, 9 em cada 10 casos de suicídio podem ser evitados. A quarta maior causa de morte entre jovens é o suicídio. E 17% dos brasileiros já tiveram vontade de se matar, já tiveram ideação suicida. E os indicadores, depois da pandemia ou durante a pandemia, têm aumentado em relação ao suicídio. São esses os principais dados, mas para a gente perceber que são dados muito preocupantes. O número é muito grande, isso falando em Brasil. No mundo também tem um número muito grande de suicídio. Por vários motivos. Variações por conta da pandemia, pressões no mercado de trabalho, pressões, a questão do vestibular, uso e abuso de substâncias. Então tem vários motivos que têm colocado os jovens nessas estatísticas. Normalmente essas frases surgem de forma muito indireta. Não são aquelas reclamações triviais. Ah, não gostei da comida, não gostei desse tênis. São reclamações que surgem no meio de outras frases muito sutis. Uma delas aqui, né, eu vou repetir para vocês. Eu preferiria estar morto. Quando a pessoa numa situação trivial fala, eu preferiria estar morto, não quero mais viver. Eu não posso fazer nada. Então, diante de uma situação, a pessoa já coloca como não tivesse mais outra alternativa. Eu não aguento mais. Outra frase. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Se atente a essa parte. Um peso para os outros. Parece que eu estou sobrando. Parece que o adolescente se coloca de uma forma como se as outras pessoas não fossem sentir falta. Então, sou um peso para os outros. Eu estou atrapalhando em casa. Estou atrapalhando lá no meu serviço. Ou se não trabalhar, estou atrapalhando lá na minha escola. Então, sou um peso para os outros. E os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, o depressivo, em alguns momentos, ele se sente que está atrapalhando a vida das outras pessoas, que está sendo um peso, que está deixando as outras pessoas tristes. Então, eles começam a falar, olha, se eu não estiver aqui, os outros vão ser felizes sem mim. A minha família vai ser melhor sem mim. Então, são frases nesse sentido de desesperança, que não vai ter solução e que os outros vão ser, de alguma forma, um peso ou vão ficar mais felizes sem a presença da pessoa. Você pode compartilhar essa informação com outras pessoas. E vou ressaltar a questão aí do CVV, que são voluntários preparados, treinados, para ouvir aquela pessoa que está querendo cometer suicídio, tanto pelo telefone 188, quanto pela questão aí da própria internet. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu trabalho lá na prefeitura de Anhumas, o pessoal lá vai me cobrar para eu lembrar disso. A partir do dia 13, na próxima semana, vai ter várias atividades voltadas à questão da prevenção do suicídio. Então, o pessoal, os profissionais, inclusive eu, estamos aí na equipe, né, para planejar várias atividades ali em relação à prevenção do suicídio, em relação ao Setembro Amarelo. Agradeço a todos aí.